Bom, senhoras e senhores, com esse vídeo aqui nós abrimos oficialmente o nosso aquecimento para a série da Ahsoka. Esse vídeo aqui vai sair aproximadamente dia 25 de julho, lembrando que a Ahsoka estreia na Disney Plus dia 23 de agosto, com 2 episódios que nós vamos comentar aqui no canal. E agora a gente vai passar esse mais ou menos um mês falando sobre a personagem até chegar à série. Sim. Não fiquem cansados. E a gente vai começar falando sobre a criação da personagem. Não a história dela completa, isso vai vir em outro vídeo, mas como que George Lucas, guarda isso, e Dave Filoni criaram a personagem lá em 2005. Mano, você tá querendo dizer que a Ahsoka tem aí aproximadamente 20 anos? Sim, eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal pra você que curte Star Wars. Mano, se você curte Star Wars mesmo, tá empolgado pra série da Ahsoka, já se inscreve no canal porque a gente vai cobrir a série aqui no canal episódio a episódio bonitinho, não só com vídeos sobre o episódio, como também vídeos expandindo os temas dos episódios e também, aparentemente, lives. Deixei no ar aí, se inscreve no canal pra você não perder e bora comentar sobre a criação da personagem, mas pra gente ver como a Ahsoka, pra gente entender no caso, né, como a Ahsoka foi criada, a gente tem que entender um pouco mais da obra onde ela está inserida, porque ela, junto com outro personagem, na verdade junto com outros 3 personagens, vão ser os personagens principais de algo muito grande, que hoje em dia eu diria que é um dos pilares de Star Wars, tipo, papo sério mesmo. Estamos falando de Clone Wars. Agora a gente volta para o longínquo ano de 2003, a Lucasfilm, então George Lucas, ainda presidente e dono da Lucasfilm, cria sem alarde nenhum a Lucasfilm Animation. E qual que é a parada? A Lucasfilm Animation seria o braço da Lucasfilm que, bom, ia fazer animações. Como também tinha a Lucas Books, a Lucasfilm Games também. Vale lembrar que o George Lucas, ele sempre gostou de animações. Ele já deu várias entrevistas falando disso, que ele estudou animação na faculdade e era algo que ele queria incorporar a Star Wars desde sempre. Vamos lembrar, por exemplo, que o segundo filme de Star Wars, não o Império Contra-Ataca, o Special Holiday, que foi pra TV e não pro cinema, já tinha uma animação lá dentro. Claro, bem qualquer coisa, introduz Boba Fett, por exemplo, tudo bem que depois ele entra no Império Contra-Ataca de uma maneira remodelada, mas a primeira aparição oficialmente dele dentro de Star Wars, no sentido audiovisual, é na animação Special Holiday. Também temos a animação Ewoks, que durou um ano ali de 85 a 86. Era algo que o George Lucas queria integrar a Star Wars. Ele não sabia muito bem como fazer isso, mas era algo que ele sempre quis muito fazer. Mas em 2003, a Lucasfilm Animation ainda não estava funcionando no seu devido potencial. E aí, cara, pensa, 2003, o filme A Vingança do Sith, que é o último filme da trilogia prequels, sai em 2005. Então, junto com a produção da Vingança do Sith, o George Lucas tem uma ideia. Ele decide comissionar uma série com a Cartoon Network. Então ele chega na Cartoon, com quem ele tinha uma ótima relação, fala, eu quero criar uma série animada que vai se passar entre os filmes 2 e 3, entre o Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. A Cartoon fala, mano, demorou, vamos fazer, e eu tenho o cara perfeito pra isso. E aí que entra o Tartakovsky. Estamos falando então de Clone Wars 2D, do Tartakovsky, que é incrível. Esse era o momento que o Tartakovsky estava muito em alta. Gente, Tartakovsky criou, sei lá, de cabeça aqui agora, Laboratório de Dexter, Samurai Jack. Tipo, são só desenhos que se tornaram clássicos já ali nos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Era uma coisa que dificilmente daria errado. E não deu muito certo, inclusive. Clone Wars, a série 2D, estreou na Cartoon no final de 2003 e consistia em episódios curtinhos, de 3 a 5 minutos, mostrando um pouco mais da luta dos Jedi da República contra os droids separatistas, e os próprios separatistas, inclusive. E é aí que entra, na minha visão, um dos pontos mais importantes pra gente entender a criação da Ahsoka. O George Lucas, beleza, ele tava fazendo as prequels, fez uma Ameaça Fantasma, fez o Ataque dos Clones e tava terminando a Vingança do Sith. O George Lucas queria contar as histórias das Guerras Clônicas,
Pô, mano, pensa assim, lá no final dos anos 80, lá numa Nova Esperança, o Obi-Wan cita as Guerras Clônicas. É algo que tá na cabeça de George Lucas há, sei lá, 40 anos, nesse caso menos, né, mas vocês entenderam, desde a criação da parada, desde a criação de Star Wars, e ele fala, mano, eu queria muito contar histórias durante as Guerras Clônicas, não só pra fechar algumas lacunas, pra completar ali entre o Ataque dos Clones e a Vingança do Sith, mas também, uma das coisas mais interessantes de estudar sobre as prequels é que o projeto ficou tudo muito grande. As prequels é algo muito grande, né? Não só grande de orçamento, grande de CGI, mas também grande no sentido inflado de informações. O George Lucas se viu meio que numa sinuca de bico porque ele pensou, cara, eu queria estabelecer mais a personalidade do Anakin, mostrar melhor como era a relação entre Anakin e Obi-Wan. Porque pensa, lá na Ameaça Fantasma, o Anakin e o Obi-Wan são meio que grudados ali pelo destino. No Ataque dos Clones, eles mais discutem, trabalham juntos, mas eles já estão ali mestre e aprendiz, mas eles mais discutem, porque o Anakin é um adolescente chato. Chega na Vingança do Sith, eles são brothers, mas eles têm que se separar, certo? Ele olhou pra eles e falou assim, cara, eu queria contar mais dessa história. E é aí que surge a nossa personagem. Só pra encerrar falando sobre Clone Wars 2D, que eu acho que é muito interessante, a série é lindíssima, ganhou um monte de prêmio na época. Ela começou a sair no final de 2003 e terminou ali 2 meses antes de estrear a Vingança do Sith, lá nos Estados Unidos, no caso. Então, durante esse 1 ano e meio, quase 2, a série cumpriu muito bem, não só visualmente, como também no sentido de narrativa, de manter a galera no hype, porque a galera viu como que foi as Guerras Clônicas, tipo, viu o Mace Windu lá amassando o droid, clone voando, pá, e chegou na Vingança do Sith. O começo da Vingança do Sith, vamos lembrar, já é um quebra-pau, justamente vindo de Clone Wars 2D. Já começa com o Palpatine sendo sequestrado, a luta contra o Dukan morrendo, então entrega muito bem, foi muito bem organizado, muito bem feito. Mas aí entra uma outra questão. Acabamos com a Vingança do Sith, beleza, passou o filme, todo mundo gostou. George Lucas olhou pra Clone Wars e falou assim, mano, isso ainda não acabou. Eu quero contar minhas histórias com vários Jedi durante as Guerras Clônicas, só que sem comissionar, sem pagar pra Cartoon, fazer uma parceria com a Cartoon pra pegar um cara pra produzir. Nós, da Lucasfilm, vamos produzir. Nossa equipe, nosso grupo, e é aí que a Lucasfilm Animation assume a todo vapor em 2005. Quando a Vingança do Sith saiu em 2005, a Lucasfilm Animation já estava produzindo a sua nova empreitada. Dessa vez então surge a série animada Clone Wars em 3D. Essa sim, canônica, a do Tartakovsky. Mesmo naquela época já não era tão canônico assim, hoje em dia, muito menos. A ideia não era só lançar a série, era lançar um longa animado no cinema. Então, beleza, Star Wars de volta no cinema, só que em animação, com Clone Wars estampado, Anakin, Ahsoka, Obi-Wan, e depois trazer a galera pra série, então lançar a série na Cartoon Network, tudo isso produzido pela própria Lucasfilm. Em 2005, George Lucas traz Dave Filoni lá da Nickelodeon. Ele fazia parte da equipe que estava fazendo e também dirigindo a primeira temporada de Avatar, A Lenda de Aang. George Lucas pega o Dave Filoni da Nickelodeon e fala, ó, eu preciso que você fique aqui na Lucasfilm Animation como diretor supervisor. É aí que o trampo começa, é aí que a Ahsoka surge. Eu sei que eu dei uma volta muito grande, você pode estar se perguntando, Norton, o que tem a ver a história da Lucasfilm Animation? É importante a gente entender que o George Lucas, porque existe uma lenda assim na internet, que por algum motivo George Lucas não teria contato nenhum com Clone Wars, que foi algo que o Dave Filoni meio que criou sozinho, a própria criação da Ahsoka, a galera acredita só o Dave Filoni, só que é importante a gente entender que o George Lucas, ele esquematizou essa série, ele montou a Lucasfilm Animation basicamente para fazer essa série no começo, o longa animado na verdade, e depois a série. Tem várias entrevistas legais do cara que faz a voz do Maul, que fez também o Starkiller no jogo, The Force Unleashed, é Sam Witwer, alguma coisa assim, vou deixar o nome dele aqui na tela com a foto dele. Tem uma entrevista muito boa dele, onde ele fala que, bom, ele trabalhou em Clone Wars como Maul. Ele fala que o George Lucas, grande parte dos arcos mais interessantes, inclusive, de Clone Wars, foi ideia dele. Ele não escrevia, isso é fato. George Lucas já tava, presidente da Lucasfilm, dono da Lucasfilm, lançou 2 trilogias de Star Wars. O cara não vai escrever, mas ele mandava pra equipe dele, principalmente, esse era o papel do Dave Filoni. Dave Filoni era diretor supervisor. George Lucas chegava e falava, Dave, seguinte, se a gente fizesse um episódio tal, que, sei lá, sobre
queda bancária durante as guerras. O Dave Filoni tinha que pegar essa ideia, levar para os roteiristas e desenvolver o arco, devolver pro George Lucas o episódio ali semi-pronto, né, já meio animado. George Lucas ia assistir, ia mandar correção ou ia mandar seguir e por aí vai. Tudo meio que passava pelo cara e as ideias surgiram dele, não todas, obviamente, mas grande parte delas. Então eu fiz todo esse começo pra gente entender que Clone Wars, um dos pilares atuais de Star Wars, mano, The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, chupinha pra caramba de Clone Wars, chupinha da mesma obra de George Lucas ainda. É muito interessante isso. E qual era a ideia inicial? Dave Filoni senta com George Lucas, vamos criar essa série, vamos criar esse filme primeiro e depois essa série. A ideia do Filoni era criar um grupo de desajustados, que sairiam em aventuras principalmente na Orla Exterior durante as Guerras Clônicas, e nesse grupo teria um mestre Jedi e sua padawan que, bom, trabalhariam para a República, ficariam meio soltos, mas ainda lutariam pela República. Foi George Lucas que pegou esse conceito e falou, mano, achei a ideia interessante, mas esquece personagens novos. Essa menina que você criou, que o Dave Filoni, que fez o sketch inicial dela, o primeiro desenho dela, quem fez foi o Dave Filoni, por isso que os dois são criadores da personagem, by the way. Mas ele pega essa personagem e fala, mano, Ashla, que era o nome dela, não vai ser padawan de qualquer personagem. Ela vai ser padawan de Anakin Skywalker. Tem umas entrevistas legais que o Dave Filoni fala que todo mundo ficou, mano, o que ele tá falando? Tudo bem, é o George Lucas falando, você vai ouvir o que ele tá falando, mas você vai inserir uma padawan para o Anakin depois que o terceiro filme já saiu? Você tá maluco? E o George Lucas fala, não, pode ficar tranquilo, confia. E assim eles começam a produzir, então, Clone Wars. E a personagem, conhecida como Ashla, se torna Ahsoka, padawan de Anakin Skywalker. Existia uma dúvida no começo sobre quem ia ser o mestre da Ahsoka. O Dave Filoni queria que fosse o mestre Plo Koon. Inclusive, ele até sugeriu isso, tem essa arte lindíssima. Sabemos que isso foi remodelado, mas o conceito do Plo Koon ser uma espécie de mestre para Ahsoka se manteve. Tanto que dentro do cânone sabemos que quem trouxe a Ahsoka para a Ordem Jedi, quem descobriu ela como uma criança com acesso à força, foi o Plo Koon. E eles têm uma ligação ali de amizade, de mentoria muito forte. O mestre Plo é o mestre Jedi favorito do Filoni. Ele sempre fala sobre isso. É interessante a escolha do nome Ashla, porque quando a gente pensa na criação de Star Wars, lá no final dos anos 70, quando George Lucas estava escrevendo as ideias iniciais do que seria a Força, a ideia era que a Força tivesse dois nomes, tipo o lado sombrio e o lado da luz, só que o lado da luz se chamaria Ashla, e o lado sombrio se chamaria Bogan. O Legends, o antigo Legends, abraçou isso um pouco. O universo expandido atual também lembra um pouco disso. Eu lembro que o Bendu, lá de Rebels, ele chama o lado da luz de Ashla também. Então o nome inicial da Ahsoka ser Ashla é bem interessante, porque ela é um ser do lado da luz, assim. Inclusive, talvez até mais da luz do que os próprios Jedi. A ideia do George Lucas era trabalhar melhor as personalidades de Anakin e Obi-Wan, principalmente usando a Ahsoka. Como a gente comentou aqui no vídeo, o George Lucas queria melhorar um pouco mais a relação, entender na verdade um pouco mais, mostrar também, né, um pouco mais da relação entre o Anakin e o Obi-Wan como camaradas durante as Guerras Clônicas. Eles não têm mais uma relação em Clone Wars de mestre e aprendiz. Os dois estão no mesmo nível, teoricamente. O Obi-Wan é um mestre Jedi e o Anakin é um cavaleiro Jedi, então eles não estão mais na posição de mestre e aprendiz, eles estão no mesmo lugar dentro da Ordem Jedi, por mais que o Obi-Wan seja um nível acima, mas os dois níveis são basicamente a mesma coisa. E a Ahsoka foi criada para, primeiro, amadurecer mais o Anakin, porque ele é um cara muito impulsivo, tal, que sai batendo sabre de luz mesmo usando a força, e eles colocam uma padawan para ele que é tão impulsiva quanto ele, talvez até mais. Então ele vai ter que se controlar para treiná-la. Eles amadurecem o personagem nesse sentido. Vale lembrar que lá em Clone Wars, no filme, né, eles deixam claro que o Anakin não pediu para ter uma padawan, ela foi colocada ali pelo Obi-Wan e pelo Conselho Jedi, e a ideia também era que a Ahsoka fizesse o meio termo entre o Anakin e o Obi-Wan. Então, um é muito centrado ali, muito calmo, talvez até pensante demais, que é o Obi-Wan, e o outro é impulsivo, que só vai pra ação e às vezes nem pensa, e a Ahsoka seria o meio termo, ela aprenderia dos dois. E como a gente comentou no começo do vídeo, isso aumentaria a queda de Anakin Skywalker para Darth Vader, porque ele não só, muitas aspas no só,
Perderia sua esposa, seus filhos, a República e mataria o Jedi. Teria uma Padawan no meio da história aí, alguém que era fortemente ligado a ele, como ele era ligado ao Obi-Wan, que teoricamente morreria. A ideia do George Lucas era matar a Ahsoka no final de Clone Wars. Só que o Dave Filoni ficou lá insistindo, pelo amor de Deus, não vamos matar a personagem. E ele conseguiu. E hoje ela carrega essa parada nas costas. Enfim, inicialmente nos primeiros desenhos, a Ahsoka foi pensada se parecendo mais com uma criança e usando uma sainha toda bonitinha, dando um ar mais infantil mesmo, sendo pequenininha. Mas o George Lucas modificou o conceito para que ela fosse uma adolescente, deixando ela mais alta, mudando as suas roupas para aquilo que a gente vê no filme de Clone Wars. Depois ela vai botando parte de armadura, tal, vai mudando as roupas, mas o conceito inicial é esse. E ainda colocando marcas faciais no rosto da personagem, se baseando no longa Princesa Mononoke, que é incrível. E todo o conceito, vamos ser sinceros aqui, todo o conceito de lobos aparecendo lá em Rebels, a Ahsoka ter as marcas no rosto, veio tudo de Princesa Mononoke. Inclusive a própria personalidade da Ahsoka veio de Princesa Mononoke. O Dave Filoni ele fala isso abertamente, tanto ele quanto o George Lucas se basearam muito, mas muito no cinema japonês, não só no sentido live action, como também em animações. Isso é fato. Princesa Mononoke, eu acho que eu nem falei, né? Do Miyazaki, Estúdio Ghibli, é um filme excelente, é muito bom. Bom, então a personagem foi estabelecida como Ahsoka Tano, uma Togruta adolescente, impulsiva, com sede de batalhas, que vai ser a padawan do Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker. Então peraí, Anakin, Obi-Wan, num filme animado, com uma nova padawan, estabelecendo melhor também os clones, trazendo um clone que é muito importante, que é o Rex aparecendo no filme pela primeira vez, guerras clônicas, uma trama envolvendo o filho do Jabba. Mano, como assim? O que tá acontecendo? Cara, eu tenho certeza que quando isso saiu no cinema nos Estados Unidos, a galera pirou. Não. O filme tomou bomba. Quando o filme saiu no cinema, grande parte dos fãs mais velhos odiaram o filme, e principalmente os dois novos personagens criados para o núcleo principal. Estamos falando de Ahsoka e Rex. Pois é. O mundo gira, não é mesmo? Mas é claro que tudo isso foi revertido com o passar dos anos, quando a série animada, que saiu no mesmo ano, né? O longa sai em 2008 e a série animada na Cartoon também sai em 2008, bem seguidinho inclusive, começa a ser lançada e a galera vai vendo a Ahsoka amadurecendo com o passar das temporadas. Mesmo assim, é bom ressaltar que pelo menos, sei lá, por umas 3 temporadas, no mínimo, a galera, os fãs, principalmente os fãs mais velhos, estamos em 2008, 2009, 2010, pensa nisso, os fãs não gostavam da personagem. Achavam ela chata, irritante e que atrasava Anakin Skywalker. Eles queriam só ver Anakin e Obi-Wan e tinham que lidar com essa menina com sabre de luz, amadurecendo, participando de missões, crescendo ali no meio de uma guerra. Onde já se viu? E bom, é isso aí. A Ahsoka não só foi criada em Clone Wars, como se tornou um dos principais pilares atuais de Star Wars, mas eles tiveram que entender um pouco melhor a personagem. Por isso que eu sempre falo, sempre que tem uma onda de hate muito grande em algum personagem de Star Wars, você pode não ter gostado, você tem suas opiniões, seus achismos, tudo bem, eu também tenho. Mas quando é uma onda, assim, uma coisa em massa, eu sempre lembro do caso da Ahsoka. Sabe esse discurso de poucos gostam, a maioria odeia? Isso aconteceu com a Ahsoka também. Olha só, imagina se eles tivessem cancelado a personagem, cancelado a série. Tudo bem, ela foi cancelada depois, mas foi porque a Disney comprou a Lucasfilm e aí tirou da Warner, obviamente. Mas imagina se eles não tivessem trabalhado a personagem mais, estabelecido ali um crescimento pra personagem, só porque a galera não gostou? Curioso, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, tá? É muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Não esquece de duas coisas. Pera aí, não esquece. A série da Ahsoka estreia dia 23 de agosto, lá na Disney Plus. A gente vai comentar a série aqui no canal, episódio a episódio. Na estreia vão ser 2 episódios. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo só ou um para cada, não tenho certeza ainda, mas vai rolar. Fica de olho aqui no canal, porque se pá vai rolar live, tá? Tipo, vamos fazer um vídeo sobre o episódio e depois, alguns dias depois, vou esperar todo mundo assistir a série, o episódio no caso, e também os vídeos. A gente pode fazer uma live batendo um papo aí, o que vocês acharam, teorias, não sei o que lá, e não sei o que lá, blá blá blá. Pode ser? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. E comenta aí embaixo então se você sabia de tudo isso e se você está ansioso para a série da Ahsoka, porque eu posso falar que eu tô muito ansioso, by the way. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!